Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso projeto Papo de Cafezinho. Hoje eu gostaria de falar acerca de uma experiência das muitas que eu tive ao longo da carreira, lidando com pessoas que também se esforçavam em dar sua contribuição para o sucesso da organização. Então hoje eu vou falar do erro bom, que já me perguntaram isso outras vezes. O que eu vou falar é de um artigo que eu tirei do meu e-book, o Fora do Solo. Só colocar no Google o e-book Fora do Solo que vai levar para a página da empresa PEC, que é onde ele está editado. Então aquela pergunta, quantas vezes se pode errar? Quantas vezes o erro pode ser tolerado? Em minha experiência de carreira, eu diria que quantas vezes for necessário. Mas o erro em si ele depende de dois fatores. Depende de quem lidera e depende de quem errou. Então eu vou falar um pouco da minha experiência de 30 anos de organização militar, mais 4 anos e meio na aviação offshore. E eu vou falar de uma relação com mais de 400 colaboradores diferentes espalhados em 10 organizações em 5 estados diferentes. O que eu acho importante não se coibir o erro e também, de certa forma, estimular, porque o principal motivo disso é investigar a causa. O erro é uma consequência de uma causa ou causas. Eu também tinha sempre o hábito de colocar no papel o erro como se for a cabeça de peixe daquele gráfico do engenheiro japonês Ishikawa, que é conhecido como gráfico espinha de peixe. Você investiga a causa ou fatores motivadores para a existência do erro. E a gente tem que entender que toda e qualquer organização eles têm variados graus de complexidade para se entregar um bem ou um serviço. E essa complexidade ela não é fácil de se lidar, sobretudo nos níveis de pessoas mais novas, com menos experiência ou que lidam com atividades que não requerem tanto grau de sofisticação intelectual e técnica. Toda e qualquer ação, por mais que ela seja positiva ou negativa, ela sempre vai gerar um impacto no setor que a pessoa trabalha e nos demais setores. Então, se for um erro que cause um problema, um atraso um procedimento incompleto ou alguma coisa feita de forma parcial, isso daí dá um impacto necessariamente em graus variados de intensidade nos outros setores, seja ele recursos humanos, financeiro, contratos, marketing, jurídicos, que se o cliente não gostar, ele vai acionar juridicamente a empresa para ter o fato corrigido. Eu classificaria, sempre classifiquei, em dois tipos de erros. Aquele erro honesto, a pessoa cometeu o erro, todavia, trabalhando com honestidade de propósitos, afinco, seriedade. E a primeira situação em que ocorre um erro honesto é quando o funcionário ele não foi preparado para a atividade, lá ele foi colocado, ele tapando um buraco, ou porque a empresa ou o gerente não queria investir na capacitação num novo setor em que ele estava acumulando e normalmente, por vários outros fatores, ele acaba tentando fazer as coisas dar um resultado de acordo com o que alguém lhe diz, porque via de regra ele não vai ter tempo de consultar manuais, checklists, diretrizes gerais e diretrizes setoriais para poder buscar evitar o erro. Então essa falta de preparo é o primeiro deles. E depois nós temos os erros eventuais, aquele erro que ocorre uma vez, né? E uma vez só a gente tenta buscar a causa olhando dois fatores. Ele foi um erro isolado ou erro concomitante.
não necessariamente concomitante ao mesmo tempo. Todavia, concomitante ele surgia em mais de um outro setor. Então a gente buscava, eu particularmente buscava algum problema na ambiência ergonômica, fosse uniforme inadequado, equipamento de proteção individual, softwares, demais equipamentos e maquinários, e procurava saber como é que a instrução por intermédio da qual o funcionário trabalhava, como tinha sido passado. Via de regra é verbal. O brasileiro ele não é muito chegado a sentar, ler um manual, uma diretriz para poder iniciar o trabalho. Isso não nos pertence, não faz parte da nossa idiosincrasia. E a terceira circunstância é aquela atividade que, apesar da pessoa conhecer, todavia essa atividade ela não está sendo feita de acordo com as diretrizes, as normas setoriais e demais instruções escritas que orientam como a empresa quer que um bem ou um serviço seja entregue a um cliente finalístico. Qualquer uma dessas três causas precisa ser investigado, corrigido, conversado, e não só em cima do setor onde o erro se originou. É prudente que também se pesquise a interferência desse erro, a intensidade vamos dizer assim, na fluidez dos demais processos, dos demais setores. Então, acabamos de falar do erro bom. Agora eu vou falar do erro não bom. Eu, ao longo da carreira de 30 anos, eu fui por mais de 16 anos especialista em investigações de acidentes aéreos e também acidentes de trabalho por decorrência, por paralelismo. A atividade aérea, sobretudo numa oficina de aviões, de helicóptero, onde eu já fui chefe, ela é complexa, são vários detalhes, conforme a gente dizia, são muitas chances para o erro surgir e causar dano, causar um acidente. Eu, na época que eu investigava, eu também estudava muito a Organização Internacional do Trabalho, com sede em Brasília, mais o Ministério do Trabalho, eles faziam alguns levantamentos e davam conta de que 90% da causa básica dos acidentes, sobretudo aéreos, eles são causados pelo que se denomina de erro humano. E o erro humano ele tem um leque formidável de motivos para acontecer. Todavia, eu me preocupava muito em buscar, avaliar e eliminar por intermédio de alguns poucos fatores. Se esse erro não bom, que acabou sendo nocivo para os demais setores e para a organização, ele adveio de imperícia, de imprudência de quem estava falando, trabalhando e realizando a atividade, por não seguir normas, checklists e diretrizes. Esse é o fator mais comum dentre todos aqueles que ao longo de 30 anos eu tive que lidar. E também a falta de preparo para que os líderes setoriais, gerentes, eles conseguissem identificar o erro, porque muitas das vezes naquele afã, naquela vontade de tentar resolver o problema, alguma coisa que se aproxime da noção comum da causa acaba satisfazendo e a investigação para por ali. Isso é um erro. Isso é um grande erro na vida organizacional. É necessário ser sistemático, circunspecto, aprofundar cada vez mais a investigação da causa do erro. Isso para qualquer atividade, não só profissional, mas pessoal também. E o professor Vicente Falcone é um mineiro, um engenheiro metalúrgico e escreve muito sobre gestão, ele é também denominado consultor do Brasil. Ele falava que nós, gerentes, supervisores, deveríamos buscar o estado da arte da atividade. Nós temos, ele dizia, o PDCA, planejar, fazer, controlar e corrigir, e ele dizia que seria interessante, à luz das orientações dos japoneses, levar para o SDCA, ou seja, ao invés do P, plan,
você planeja para várias coisas que acabam sendo inusitadas, novas. Na hora que você leva para sistematização, ou seja, o SDCA, Systematic, o Do, Control and Act, você já tem ali um sintoma forte de que as coisas estão acontecendo sem a necessidade, quase nenhuma, da interferência do orientador. E na nossa realidade brasileira é importante que a gente tenha em mente que nós temos vários problemas no fator de origem externa, o fator macroambiental. O microambiental é adstrito à organização, setores, fornecedores, terceirizados, trainees. Já o macroambiente, ele abraça um leque fenomenal de fatores que interferem no dia a dia. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, sobretudo, Brasil amplo, com uma carga tributária escorchante, um fenomenal leque e porte da atividade do Estado na economia, resta que nós temos baixa qualidade em geral de serviços públicos, sobretudo nos transportes, no provimento da energia elétrica de qualidade, nas telecomunicações, saneamento básico. Transporte e saneamento básico ruins, eles levam a uma enorme dificuldade de mobilidade urbana, choveu, alaga, tem problemas de esgoto, mesmo sem chuva, estruturas sanitárias cedem e aquilo dali diminui o espaço onde as vias podem ser transitadas. Às vezes uma via de 2 mãos, ou que dê para 2 carros, 2 veículos circularem, eles acabam se estreitando em função de problemas de saneamento nas laterais. Isso daí também dificulta, e não só dificulta a circulação, mas também ele compromete as instalações elétricas subterrâneas e instalação de telecomunicações também. Muitas delas elas andam embaixo do solo. O importante disso é que nós tenhamos a prudência, a percepção de que o erro ele deve ser estimulado a ser buscado. Em reuniões eu fazia questão de falar com todos os colaboradores que era importante chegar e dizer, olha, errei por causa desse tipo de problema, ou por causa do outro, ou porque tal setor não fez a parte dele, ou deixou de me apoiar, ou me trouxe material ou insumo inadequado, acabei atrasando. Eu tive problemas com treinamento de funcionários, com revisão de equipamentos, e acabou saindo a parte adstrita pertencente ao meu setor, acabou sendo entregue de maneira inadequada. Eu, como gerente geral, como CEO, comandante de organização, eu chamava todos os demais gerentes a buscarem a investigação e nos trazer soluções para poder melhorar e fazer com que, pelo menos, o erro não se repetisse. E, sobretudo, quando isso acontecia, eu estimulava, eu quase que forçava o feedback. Todos tinham que saber na reunião semanal ou qualquer outra reunião que eu acabava convocando que tinha ocorrido um erro, a sua origem, a forma de manifestação e, sobretudo, como interferia prejudicando os demais setores. Então, a sugestão de experiência de carreira que eu dou é não desestimulem o erro. Não, é diferente de estimular o erro a surgir. É não amedrontar as pessoas que erram, porque o erro delas é uma fonte inestimável de informações que é muito importante para que nós busquemos eficiência e produtividade. Uma vez mais, eu espero que, se alguém gostou, por favor, replique, repasse adiante, dê um like, e também eu convidaria a ler o livro e-book que eu escrevi com muito carinho e dedicação. Escrevi o livro, coloquei num preço bem acessível, sobretudo pensando nos meus alunos. O Erro Bom, na página da PEC Livros, PEC Editora, PSC. Boa noite a todos.